Mas será que na prática as empresas estão realmente procurando líderes humanos ou eles estão procurando líderes que busquem performance a qualquer preço? Que tipo de líder o mercado busca hoje? A pessoa, quanto mais dura, quanto mais firme, quanto mais, vamos dizer assim, cavalão fosse, ele era tido como um líder excepcional. Líder que não entende hoje de pessoas, ele está fadado ao fracasso. Eu acredito que cabe todo empresário, toda empresa, investir na formação de líderes. Então hoje uma das grandes dificuldades do empresário é formar verdadeiros líderes, pessoas que preparem pessoas. O que tu acha que um líder deve ser? Mais gestor ou mais psicólogo? Quem não entende de pessoas, não entende de negócios, né? E os comportamentos que eu tenho, eles vêm de acordo também com as crenças que eu tenho, aonde eu vivi, o que eu ouvi, o que eu senti na minha infância formou a pessoa que eu sou hoje. Experiências que tive, por exemplo, lá no Egito, onde que a cultura deles lá é conquistar a qualquer custo. Eles são apaixonados pela adrenalina de ganhar o dinheiro. São culturas um pouco diferentes. Olá, seja muito bem-vindo então ao Negócios à Mesa. Eu sou Delir da Silva, empresário do segmento de indústria, energia e telefonia. E aqui a gente fala sem filtro, falaremos sobre liderança, sobre os desafios do dia a dia de ser empresário no Brasil de hoje. Eu tenho o privilégio hoje aqui de estar com um convidado de peso, uma pessoa com uma experiência, com mais de 25 anos de atuação na área de análise comportamental. Ele que é coach, consultor, já palestrou mais de 5.000 palestras. Ele que é escritor também do livro O Sucesso Começa na Mente. Então, seja muito bem-vindo, seu André Luiz. Delir, muito obrigado. É uma alegria, viu, estar aqui para participar deste programa maravilhoso, cujo nome interessante por demais, né? Negócio à Mesa. Gostei de uma fala que tu trouxe, Delir, que aqui nós vamos falar sem filtros, né? Liderança, comportamento, atuação, gestão, empresa. Enfim, falaremos de negócio e é uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar com você um conteúdo muito interessante que tenho certeza que vai contribuir com você também, que nos vê, que nos assiste e que nos ouve. Então, André, preparei aqui duas perguntas já para a gente começar o nosso aquece aqui da nossa conversa. E gostaria hoje que você comentasse aqui com nós o seguinte: hoje em dia se fala muito em liderança humanizada, mas será que na prática as empresas estão realmente procurando líderes humanos ou eles estão procurando líderes que busquem performance a qualquer preço? Interessante, né, Delir? Já começamos com uma pergunta a queima-roupa, né? Que tipo de líder o mercado busca hoje? Será que temos uma liderança bem parecida como era no passado, onde não havia líderes, né? Haviam chefes. E eu lembro que no passado, a pessoa quanto mais dura, quanto mais firme, quanto mais, vamos dizer assim, cavalão fosse, ele era tido como um líder excepcional, um líder exemplar. Hoje, Delir, esse conceito ele já caiu por terra e faz tempo, né? Hoje o líder realmente ele precisa trabalhar com uma liderança mais humanizada. Ele tem que entender daquilo que é a principal ferramenta dentro das empresas, que são as pessoas. Líder que não entende hoje de pessoas, ele está fadado ao fracasso e com certeza a sua liderança não vai ter um poder tão grande de atuação assim. Então, muito cuidado você que muitas vezes busca aí para trabalhar na tua empresa um líder firme, não confunda firmeza com grosseria. O líder tem que ser sim uma pessoa com característica muito firme, mas não pode ser uma pessoa que não entenda de gente. Essa é a principal ferramenta da liderança hoje, é entender de pessoas. Muito bem, André. Mais uma pergunta que eu gostaria que você comentasse com nós. Na sua visão hoje, a maioria dos líderes, eles estão preparados para liderar pessoas ou eles estão atuando como verdadeiros líderes disfarçados? Interessante, olha só, infelizmente, tá? A esmagadora maioria dos líderes ainda hoje
se percebe que eles não estão tão preparados assim para trabalhar com pessoas. Existem líderes que muitas vezes nem sequer compreendem qual é o papel real da liderança dele dentro da corporação. Ele faz um trabalho achando que está liderando, quando que na verdade ele só se preocupa em ocupar uma posição de comando. Liderança não é somente um comando, a liderança é eu entender de tudo aquilo que vai movimentar a roda e como que eu faço os liderados que eu tenho, como que eu movimento estas pessoas para que eles entreguem para mim o melhor deles. Caso contrário, eu vou liderar, como eu disse, como era feito no passado, a partir do chicote. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Muito bem, André, muito bem. Outra coisa que eu gostaria de comentar com você, André, dentro desses teus 25 anos de experiência, né? O que é que todo líder não gosta de ouvir ou não gosta de admitir? Interessante a tua pergunta. O que normalmente o líder não gosta de ouvir? O que ele tem dificuldade de assimilar é que ele lidera de maneira errada as pessoas. Infelizmente, a esmagadora maioria dos líderes, e eu digo isso, Delir, porque eu trabalho dentro de muitas empresas e eu vejo isso no cotidiano, no dia a dia, quando você dá feedback para o líder. A esmagadora maioria tem dificuldade de assimilar esse feedback, acaba acatando o feedback como um verdadeiro ataque ou fica preocupado, achando que a empresa está pensando em trocar ele, quando que na verdade pode ser que muitas vezes a empresa esteja buscando apenas performar ele. Então a pergunta que o líder não gosta de ouvir muitas vezes é a seguinte, ou a palavra que ele não gosta de ouvir é: você precisa se tornar uma pessoa melhor. Boa, muito bom. Outra coisa, André, que eu gostaria que na tua visão, dentro dessa experiência toda que você tem hoje como treinador e tal, de líderes, de várias empresas, né? O que você acha que o líder da atualidade hoje precisa que não era tão exigido há 10, a 15 anos atrás? Muito bem. O que há muitos anos atrás não se vivia muito dentro das empresas? A cultura organizacional. A empresa era uma empresa que abria, normalmente o dono, acompanhado da esposa, dos filhos, a empresa crescia, não tinha os processos bem definidos, muito bem claros, se colocava uma pessoa ali para controlar as outras pessoas e esta pessoa normalmente crescia junto com a empresa e se tornava o líder da empresa, né? Hoje o líder, ele precisa ter uma visão muito mais ampla, né? Além dele entender de gente, ele precisa entender dos processos da empresa, né? Porque eu sempre digo que não é um RH que contrata pessoas. Quem contrata pessoas é uma liderança. Agora, se a liderança não estiver entendendo de pessoas, como que eu vou contratar de maneira mais assertiva? Como que eu vou trazer a pessoa certa para o lugar certo, se nem eu como líder estou entendendo quais são os processos claros e definidos, que cultura que reina dentro da empresa onde eu estou atuando? Se ele não tem isso muito claro, pode ter certeza que ele vai ter sérias dificuldades. Muito bem. E o que você acha, André, que hoje, qual é a dificuldade que os empresários, que as empresas têm ou que mais enfrentam para formar novos líderes? Muito bem. Primeiro que hoje, o que se percebe? Normalmente, claro que isso não é uma regra, né? Mas normalmente se vê os empresários ocupando lugar que não é dele. O empresário, normalmente, ele pode estar, às vezes, inserido na pirâmide, no quadrante errado. Ao invés de estar inserido lá na parte estratégica, às vezes ele está inserido no contexto ali de mão de obra, de produção, de manutenção, de cuidado. Acaba que ele se torna, às vezes, o colaborador mais caro. E muitos batem no peito e dizem assim, ó, aqui eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. E como ele tem essa cultura impregnada nele, acaba que ele também tem dificuldade de delegar as coisas e os líderes também acabam tendo dificuldade porque vem na figura do empresário aquela pessoa que é o que vai resolver todos os problemas, todas as dificuldades. E se eu não der um espaço para o meu líder atuar ou não deixar claro até onde ele pode ir,
com toda certeza a minha empresa, mais dias ou menos dias, ela vai acabar tendo sérias dificuldades de liderança. Então, hoje, uma das grandes dificuldades do empresário é formar verdadeiros líderes, pessoas que preparem pessoas. Muito bem, André, muito bem. Eu sinto hoje uma carência de líderes no mercado. Então, eu acredito que cabe todo empresário, toda empresa, investir na formação de líderes. E eu faço muito isso dentro da minha empresa, sempre trazendo consultorias, palestras, trabalho muito a motivação. E hoje, qual que você acha que é o melhor caminho que o empresário deve de seguir para a formação de líderes deles dentro da empresa? Primeiro, Delir, que o empresário, ele precisa passar por uma troca de mentalidade, né? Sair da mentalidade fixa para a mentalidade mais exponencial. Deixar de enxergar o micro e enxergar o macro. Infelizmente, a esmagadora maioria dos empresários não tem cultura de treinamento. Eles encaram o treinamento, que eu não chamo nem de treinamento, eu prefiro a palavra desenvolvimento. Eles encaram o desenvolvimento do colaborador ou das lideranças como custo. São poucos empresários que têm uma mentalidade como a sua. Você tem uma mentalidade de abundância. Você tem uma mentalidade de abundância, tanto que nós já fizemos várias coisas nas tuas empresas, né? Mas a esmagadora maioria encara que, assim, ó, eu vou treinar a pessoa, desenvolvo a pessoa, dentro de 3, 4 meses ele vai sair. Mas o pior do que tu vê a pessoa ficar, aliás, a pessoa sair, é tu não treinar ela, não desenvolver ela, não ferramentar ela e ver ela continuar dentro da tua empresa te trazendo os mesmos resultados ruins que ele vem trazendo. Porque tudo na vida é resultado. As pessoas falam muito assim, ó, resultado. Aquilo que não é bom também é resultado. Se eu quiser resultados melhores, eu preciso desenvolver as pessoas. Sim, já dizia o Henry Ford, né? É pior do que você treinar a pessoa e ela sair, você não treinar e vendo ela ficar. É exatamente isso. Muito bem. Bom, né, eu já tive as experiências, inclusive com você, como consultor, como treinador do meu time, né? E algo que impactou muito o nosso time, nossa empresa, foi a análise comportamental que você fez com cada um dos nossos líderes, dos nossos gestores. E isso serve muito para identificar o perfil de cada pessoa, né? Na tua experiência hoje como treinador, como consultor, o que tu acha que um líder deve ser? Mais gestor ou mais psicólogo? Boa, que pergunta capciosa essa tua, né? Na verdade, nós precisamos ser um pouco das duas coisas, né? Porque o líder, em algum momento, acaba sendo o meu pai, a minha mãe, meu psicólogo, meu terapeuta, em algum momento, a pessoa que me ouve. E líder que não está preparado para isso, que não entende de perfil comportamental dos liderados que ele tem, não entende dos motivadores, não entende do comportamento, por que as pessoas se comportam assim, ele não vai conseguir colocar a pessoa no lugar certo, fazendo a coisa certa. Cada setor dentro de uma empresa, cada vaga que existe dentro de uma empresa, cada trabalho exige um perfil comportamental adequado para que a pessoa possa desenvolver aquele trabalho. E se o líder não conhece isso ou não sabe isso, ele com toda certeza vai cometer um erro de colocar uma pessoa às vezes boa numa vaga totalmente errada e essa pessoa acaba cansando, ou ele acaba demitindo a pessoa e às vezes acaba entrando nessa ciranda que muitos estão dizendo que está cada vez mais difícil contratar. Está cada vez complicado porque os líderes estão entendendo pouco de gente. Muito bem. Quando tudo muda rápido, tecnologia, a economia, o comportamento das pessoas, na tua visão, André, quem que tem que se adaptar primeiro, o líder ou a equipe? O líder, né? Porque quando o líder muda, a equipe muda junto com ele, né? Eu sempre digo dentro das empresas que a cultura da empresa ela muda de acordo com o líder que chega. Cada líder ele traz para dentro da empresa a cultura impregnada nele e ele acaba colocando essa cultura que ele tem nos liderados que ele possui, né? Então é importante que o líder tenha uma visão macro, entenda que o mercado mudou, somos uma vizinhança. Hoje aquela pessoa que era teu concorrente,
muitas vezes pode ser teu parceiro, então ele tem que desenvolver essa mentalidade. E a começar antes do líder, a começar pelo dono da empresa, né? Porque às vezes o dono quer mudança, mas ele mesmo não quer mudar. Muito bem. André, agora você falou aqui em cultura. Eu tenho 2 negócios distintos com comportamentos bem distintos. Uma empresa que é só vendas e outra que é indústria com vendas, né? E o que eu percebo é que a cultura de uma empresa é totalmente diferente da outra. Uhum. A cultura que tem numa empresa com uma pegada, com um propósito, eu tenho dificuldade de inserir ela dentro da outra empresa que é a indústria. Que conselho você, como especialista nisso e entende muito de cultura de empresa, você daria sobre esse assunto? Como implantar uma cultura que dá muito certo em um negócio, implantar na outra? Primeiro que eu tenho que entender que eu falo de coisas diferentes, né? Você tem negócios diferentes. Um negócio de venda, outro negócio de uma outra área, né? Fica desafiador você querer colocar a cultura que tu vive nas vendas na outra empresa. Fica muito desafiador por questões de mentalidade. O vendedor, normalmente, ele precisa ter e tem uma mentalidade diferente, uma mentalidade mais abundante, mais de prosperidade, não é tão escasso assim. A pessoa que trabalha na indústria, já por si só, por questões culturais, né, ele já tende a ter uma mentalidade mais engessada. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu preciso seguir assim. Aqui foi sempre assim, por que eu vou mudar agora? Então, para que eu possa colocar uma cultura que eu vivo no negócio, colocar em outro, eu vou ter que primeiramente entender se isso é possível ou pode ser que eu tenha que trocar várias peças daquele outro setor para que as pessoas possam se habituar a uma nova cultura, porque a mentalidade que reina naquela empresa já está totalmente formada, né? Então preciso entender se isso é possível ou se vou ter que fazer troca de pessoas. Com certeza vamos precisar, mais uma vez, da sua consultoria lá. Opa! Muito bem. E para você que está nos acompanhando aí, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal para estar sempre recebendo os nossos bate-papos que acontecem aqui seguidamente, falando sobre liderança, sobre negócios, e será um prazer sempre estarmos compartilhando com vocês isso. André Luiz, sobre comportamento humano, sobre pessoas, sobre saúde emocional. Você fala muito sobre comportamento humano. Certo. Como é que o líder pode realmente entender a mente e a motivação da sua equipe? Bom, existe uma citação dele de Simon Sinek, que ele diz assim, ó, quem não entende de pessoas não entende de negócios, né? E quando se fala muito hoje em comportamento, primeiro que eu preciso compreender o que é um comportamento. Um comportamento nada mais é do que uma manifestação de um estado interno, ou seja, aquilo que eu tenho dentro de mim, em algum momento, vai sair. E os comportamentos que eu tenho, eles vêm de acordo também com as crenças que eu tenho, aonde eu vivi, o que eu ouvi, o que eu senti na minha infância formou a pessoa que eu sou hoje. Você e eu e você que nos vê aí e que nos ouve, todo ser humano é fruto das suas crenças, né? E hoje se fala muito no colaborador do futuro. O colaborador que eu quero ter no futuro, eu vou ter que mudar as crenças desse cara. Ele vai ter que entender as crenças que ele tem hoje, transformar essas crenças, potencializar isso para se transformar nesta pessoa que ele quer ser no futuro. Se ele não fizer isso, uma mudança de crenças, ele vai viver no futuro apenas a repetição das crenças que ele tem. E o líder hoje, ele precisa entender de tudo isso, de comportamento, ele precisa ser um estudante, um estudioso do comportamento humano, para que ele possa então entender os motivadores de todas as pessoas que são diferentes. Tem pessoa na tua empresa que tu vai dizer assim, ó, se tu dá um prêmio pro cara, 10 mil reais, o cara vai vibrar. Tu dá os mesmos 10 mil reais para uma outra pessoa, a pessoa gosta, ela vibra um pouquinho, mas no íntimo do ser, talvez ela pense assim, bom, mas bem que o Delírio podia ter me dado uma placa, eu me sentiria melhor recebendo uma placa, é algo que iria acalentar o meu coração. Então, entender de gente é entender do comportamento que está por trás de cada ato que as pessoas
Tem. E é isso que o líder precisa desenvolver, essa habilidade, né? Mas se tu pegar um líder, Delir, o líder não quer ler, o líder não faz um curso, um líder não investe. Tudo o líder espera que a empresa traga para ele. Isso é um líder escasso, né? A empresa vai me trazer até aqui, mas existe uma jornada que eu agora como líder preciso investir em mim para que eu possa então potencializar essas pessoas e aprender a amar. Primeira regra da liderança é amor. Eu não posso transformar alguém que eu não amo. E entendendo que eu vou potencializar, a pessoa vai mudar se ela quiser mudar, né? Mas se eu não amar, não olhar para aquela pessoa com empatia, com carinho, olhar o melhor dessa pessoa, como é que eu vou tirar ela daqui para cá sem eu conhecer ela? A gente só pode dar para o outro aquilo que ele tem. Então o líder tem que conhecer. E para conhecer, ele precisa tirar tempo para conviver com as pessoas. E se tu for olhar hoje, tu vai ver que infelizmente ainda impera só a cultura de produção. Produza, 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 resultado, 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 e entender de gente está passando longe de muita liderança por aí. Não falo isso de maneira geral, né? Mas uma grande maioria. E aproveita aqui o ensejo dele e te pergunto, tu que é um homem, que tu tem negócios no Brasil e fora do Brasil. Tu é um cara que viajou, conhece várias culturas. Como que tu vê isso hoje lá fora? Então, foi muito boa as experiências que eu já tive viajando para o exterior. E eu acho que no Brasil aqui hoje, ele é um país que se desenvolve muito, que se trabalha muito essa questão da liderança. E comparando com o que eu vi lá fora, eu acho que sim, a gente tem que valorizar o quanto que hoje o Brasil investe nisso, em treinamento, em preocupação, principalmente com esse lado emocional do colaborador, do funcionário, né? Certo. E o que eu vejo lá fora, em países bastante desenvolvidos, como os Estados Unidos, que eu tive lá, é que isso que se faz no Brasil, em algum momento, eles já fizeram lá. E por isso eles estão hoje em muitas coisas muito além de nós. Certo. Em questão de desenvolvimento, de economia. E eu acredito que nós temos tudo que é recurso aqui, temos inteligência, temos vontade para nós ser tão bom quanto eles. Certo, certo. E eu acredito que a gente está nesse caminho. Já também tive outras experiências que tive, por exemplo, lá no Egito, onde que a cultura deles lá no meu entendimento, né, na minha avaliação, é conquistar a qualquer custo. Eles não têm aquela preocupação da preparação, parece que eles já nascem pela conquista. Entendi. Eles são apaixonados pela adrenalina de ganhar o dinheiro. São culturas um pouco diferentes, né? Enquanto que a cultura americana, no meu entendimento, né, eles são de planejar, de se preparar para daí conquistar com o tempo, né? Com a trajetória, né? Exato. E outros casos que eu citei lá no Egito, né, eles têm uma cultura diferente. Entendi. Ganhar, e não importa o que eles têm que fazer, o que eles têm que... Mas o negócio deles é o brick, é o negócio, né? E é interessante notarmos, né, Delir, porque hoje, quando se fala em ganho, existia no passado a lei de Gerson, né? Que ela dizia que eu tinha que ganhar e você tinha que perder. Hoje, o negócio bom é aquele que tem ganho para os dois lados, né? Então, quando o empresário entende que quando o colaborador ganha, ele ganha também, existe aliança, né? É por isso que ainda existe aqui no Brasil muito a cultura de alguns empresários que dizem assim, ó, pô, mas aqui se eu aparecer com um carro novo, amanhã vão dizer que eu estou roubando. Parece que o empregador se sente mal, né? O colaborador olha aquela pessoa com outros olhos, né? É porque não existe um alinhamento de interesses. O colaborador não cuida do interesse do empresário, o empresário não cuida do interesse do colaborador. E eu já estive em tuas empresas, né? E o que tu sentia lá fora, que tu percebia que se a gente trouxesse uma pitadinha disso para o Brasil, iria dar um boom muito maior dentro das empresas? Porque eu acredito que lá fora tu sentou em mesas onde tu te sentiu, exemplo assim,
o menor, né? Porque se eu estiver sentado numa mesa onde eu me sinto o mais importante, eu estou ferrado. Mas eu acredito que lá tu olhava, em algum momento tu te sentia pequeno, e o que tu viu lá fora e que tu conseguiu trazer um pouquinho para dentro das tuas empresas e que isso fez uma diferença muito grande? Muito bem, André. Uma das coisas que eu mais observei no território americano, nos Estados Unidos, é a cultura deles de fazer as coisas certas. Fazer a coisa certa. Para dar certo. E por mais que o americano seja hoje uma das economias maiores do mundo, né? Ou se não a maior, né? Eles têm uma cultura de ter esse ganha-ganha. Entendi. Não tem como uma única pessoa lá ganhar muito e a outra ganhar muito pouco. Entendi. É um país que tem uma cultura do ganha-ganha. Certo. E todas as relações comerciais que existem no mundo hoje deviam de ser assim. Se não tiver o ganha-ganha, não vai ter ganho para ninguém. Certo. Por quê? Para você ser bem-sucedido, você precisa fazer outras pessoas serem bem-sucedidas. Não fica na mão de uma única pessoa. Certo. Então, eu trago essa cultura para dentro da minha empresa desde sempre. Eu costumo sempre dizer que para você ser bem-sucedido, você precisa fazer outras pessoas bem-sucedidas. Total sentido. E numa relação de patrão, empregado, né, tem que existir essa mentalidade clara. Ganha-ganha. Tem que ter o ganha-ganha. E eu costumo dizer que clareza é poder. Certo. E isso tem que estar na mente do empresário hoje. Certo. Se ele não fizer um bom ambiente, se ele não fizer um bom jeito de remunerar o seu colaborador, o seu funcionário, não vai existir esse ganha-ganha. Interessante. Porque não adianta um puxar para um lado e o outro puxar para o outro. Eu até tinha uma cultura que dizia que cliente é o rei, né? E eu continuo achando que o cliente é rei, mas o colaborador, o teu funcionário, ele também é um rei. Porque se ele não for o rei, não vai atender bem teu cliente que você quer tratar como um rei. Então, esse cuidado tem que existir dentro das empresas e eu acredito que uma empresa, um colaborador com um bom ambiente de trabalho, com um projeto de crescimento para ele, vai existir esse ganha-ganha para ele e ganha-ganha para a empresa. Interessante, Delírio. Olha só, olha o ouro que tu trouxe, né? Um projeto de crescimento para o colaborador, né? Fazer com que essa pessoa tenha visão positiva de futuro, que ele tenha alvos a alcançar, que ele tenha meta, que ele tenha sonho, né? E quando eu, que sou dono da empresa, me envolvo com isso, faço com que isso seja importante para mim, é normal que o colaborador vá querer fazer com que eu cresça também, logicamente, né? Então existe uma entrega, é uma relação de troca, né? E o que eu acho interessante, Delírio, é que lá fora, em outros países, nós, brasileiros, muitas vezes somos muito bem avaliados, né? Eu lembro que eu estive agora no início do ano, eu fiz um treinamento no Peru. E quando eu cheguei lá, no Peru, eu fui tratado como uma celebridade. Os caras até pensavam que eu comia todos os dias na casa do Neymar, porque me perguntavam, mas e o Neymar e tal, como se eu fosse amigo dele, né? Me paravam na rua, tirar foto, e eu pude eu pude comer várias comidas típicas de lá, que eu não conhecia, né? E eu fiquei pensando, poxa, como a mesma comida pode ter um gosto tão diferente. O mesmo frango, o frango que eu como no Brasil, lá é totalmente diferente. Eu comi um frango lá chamado de arroz chelfa. É um arroz feito numa chapa, né? Que para quem olha parece algo muito simples. Mas quando servido, o tempero, a maneira, o tempero, o carinho, o amor que eles trabalham aquela comida, trouxe um sabor totalmente diferente. E isso, quando a gente traz para dentro do negócio, para dentro das empresas, colocar amor, fazer com que as pessoas coloquem o coração naquilo que elas estão fazendo. Esse é o papel do líder, é colocar o sonho da empresa no coração dos seus liderados. Mas para que ele coloque o sonho da empresa no meu coração, ele precisa me conhecer. Caso contrário, ele vai vender para mim somente a imagem dele. Então se percebe hoje, Delírio, que infelizmente a maioria dos líderes se preocupa muito com a autoimagem, como que ele está sendo visto.
e não se preocupam com uma missão. Empresa que se preza, ela precisa ter 3 coisas fundamentais e bem trabalhadas e vividas: missão, visão e valores. Sem isso, está todo mundo perdido dentro da empresa. Ela precisa saber onde que ela está, onde que ela quer chegar e projetar os próximos passos dela. Com certeza. Concordo contigo, André. A gente tem muito essa preocupação hoje dentro das empresas e o que mais a gente faz hoje é entender o que a cabeça do funcionário está pensando. Onde que ele quer chegar, o que ele está buscando. Exato. Principalmente a geração Z hoje, né? Aquela geração que não gosta de ser contrariada. Né? Exato. Mas eu estou me adaptando muito bem, estou preferindo até contratar pessoas dessa faixa etária. Certo. E descobrindo o que realmente agrada a eles. É um desafio? Bem. É um desafio, sim. Claro. Nunca foi fácil, né? Mas, como diz o ditado, é melhor você segurar um louco do que ter que empurrar, né? Ter que empurrar um... É verdade, né? Um outro que não quer nada com nada, né? Então, não que essa geração seja isso, não é isso, não. É um exemplo que a gente está dando, mas são pessoas loucas por sucesso, loucas por vontade de ver um crescimento, um futuro melhor, né? Não muito apegado a bens materiais, mas as pessoas de hoje querem estar num ambiente aconchegante. Exato. Num ambiente que dê uma certa liberdade. E que te propicie crescimento. E essa geração de hoje, André, elas querem liberdade, mas cabe ao empresário exigir responsabilidade também. Não existe nenhum negócio que prospere sem responsabilidade. É a troca, né? É a troca, tem que ter essa troca. Também a empresa tem que exigir e fazer sua parte enquanto empresa, né? Com certeza. Não podemos deixar tudo liberado, tudo acontecer do jeito que o colaborador quer. Também não é assim que funciona, né? Exatamente. Os grandes negócios se constroem com regras. Né? E é isso que a gente faz no dia a dia. Então, diante dessa transição hoje de mercado que existe, né? Essa mudança de tecnologia que existe, né? Hoje de uma forma muito rápida, né? A gente precisa, sim, de pessoas que pensam rápido também. Com certeza, né? lógico. A gente precisa de pessoas que estejam por dentro das tecnologias. Então, por isso, essa geração Z se adapta muito bem, né? Exato. Eles têm muita facilidade para operar sistema, para buscar a modernidade do dia a dia, né? E muitas vezes as nossas empresas precisam desenvolver coisas práticas, coisas modernas para acompanhar essa evolução, né? Muito bem, Deliro. Olha que coisa interessante essa tua fala, hein? Às vezes eu ouço de alguns empresários o seguinte: tá difícil trabalhar com essa gurizada. Tu já deve ter escutado isso, né? Sim. Essa gurizada não quer nada com nada. A gurizada quer sim, mas eu preciso entender dessa gurizada. A diferença está na velocidade, a diferença está no padrão mental. Às vezes eu pego um líder com experiência sem velocidade. A gurizada é rápida. Eles não conseguem ficar muito tempo numa mesma tarefa. Eles precisam de mudança rápido para ele. A ascensão tem que ser rápida. É uma meninada conectada. Aquilo que eu demoro às vezes 3, 4 horas para fazer, tu pega um menino aí, ele vai fazer em questão de minutos, né? Mas eu preciso olhar para isso com carinho e entender que eles precisam também mudar algumas coisas, entender algumas coisas, e eu também preciso acompanhar. Existe inclusive um filme que eu dou uma dica para quem está nos vendo aí, nos ouvindo, né? Que pode olhar em casa um filme. É com aquele ator Robert De Niro, chamado Um Senhor Estagiário. É um senhor que já está aposentado há muitos anos, mas ele não se acha velho, né? Porque velho é aquilo que tu bota fora, ele é antigo. E ele decide agora que ele quer voltar para o mercado de trabalho e começa um trabalho numa agência. Mas, para surpresa dele, a agência é composta de uma meninada que anda de bicicleta dentro da agência. A dona anda de bicicleta e ele vai de terno e gravata, todo engessadinho, né? E ele começa a perceber que o ritmo é diferente, a velocidade é diferente, e os meninos começam a perceber ele também, e daqui a pouco um menino começa a conectar com ele, perguntar, mas por que tu vem assim, te veste assim? E ele começa a transmitir para aquele menino algumas coisas que são importantes para eu ser visto como um bom profissional,
o porte, a roupa, educação e afins. E a meninada começa a ensinar para ele a velocidade, a ser um coroa, um vovô mais descolado, para conectar com eles. Então é um filme extraordinário que fala do momento contemporâneo, o qual nós estamos vivendo hoje. A questão da sintonia com o sintonia, time, né? A gente sintonia precisa hoje se adaptar a essa realidade, né? Eu vejo cada vez mais as pessoas descoladas para se enturmar com essa gurizada, né? Exatamente. A questão, criar empatia com eles. Né? Empatia. É isso que a gente precisa. Muito bem, André. Mas, André, muito bom a conversa com você hoje aqui. A gente se encaminha aqui para no final da nossa conversa de hoje, né? E eu gostaria muito que você deixasse a sua mensagem para nós, dentro da tua visão de especialista em análise comportamental, como treinador, né? Como um consultor, um palestrante, né? O que realmente hoje as empresas precisam fazer para formar novos líderes? Muito bem, então, Delir, a tua pergunta ela é extremamente importante, né? Uma pergunta até um tanto quanto capciosa, né? Eu vou responder para CPF e para CNPJ, tá? Porque não existe uma empresa forte com um CPF fraco, né? Então, a primeira dica que eu dou aqui para você que é empresário, primeira coisa, procure trabalhar a tua própria mentalidade. Não tem como você ter uma empresa sólida, uma empresa próspera, uma empresa com alta performance, se você como empresário estiver tendo baixa performance. Procura uma mentoria, procura um curso, procura participar de rodas de networking. Entenda que a mesa onde tu estiver sentado vai ser os negócios que tu vai fechar. E depois sim, de você trabalhar, transformar a tua mentalidade, aí sim você vai entrar para dentro da tua empresa e vai trabalhar a mentalidade do teu próprio líder. E entenda que muitas vezes tu vai ter que usar uma das principais ferramentas de gestão dentro da tua empresa, que é demissão. Às vezes vai ter que demitir alguém para começar a criar uma nova cultura de acordo com a tua nova mentalidade. Então, o melhor meio, o meio mais seguro, mais eficiente e produtivo de transformação é treinamento, é desenvolvimento contínuo de pessoas. Não estou falando aqui de um banho, de uma palestra e você nunca mais faz mais nada. A palestra tem o seu lugar de importância? Tem. Mas quando você sabe exatamente o que tu busca com essa palestra. No demais, tem que fazer mentoria, tem que dar curso, tem que desenvolver a mentalidade. Tem que fazer as pessoas buscarem se desenvolver através da leitura. Faça o clube da leitura na tua empresa e tu já vai estar promovendo uma verdadeira revolução no teu negócio e na vida da gente também, com toda certeza. Muito bem, André, muito bem. Então, concluindo e resumindo, hoje o líder precisa aprender, né? Ele precisa ter a sede de buscar conhecimento. Exatamente. Porque somente ele com conhecimento, com a experiência, ele vai conseguir transmitir isso para a equipe e formar uma equipe forte, com segurança, com propósito, né? Tem um ditado que diz assim, que quem transmite o que sabe, aprende o que ensina, né? Exatamente. Então, todo líder precisa ter conteúdo para poder ensinar seu time, poder preparar o seu time, né? Com certeza. E para você aí que continua nos assistindo, muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de dar seu like e fazer seus comentários lá do que você mais gostou dessa conversa de hoje. Com certeza teremos aí nos próximos encontros, né, desse Negócios à Mesa, outros convidados de peso, assim como tivemos hoje o André, né, um especialista em análise comportamental, escritor, consultor, e com certeza isso vai, cada encontro, nos enriquecer mais com a presença de profissionais como o André. Então, muito obrigado para você que está nos assistindo aí. E eu quero fazer aqui meu agradecimento ao André, então, esse profissional aí que tanto já me ajudou nos meus negócios, nas minhas empresas, como consultor, né, como analista comportamental. E deixar aqui um presente para você, né? Opa! Uma forma de agradecimento. Recebo, Deliro. Obrigado. Olha aí, galera. Olha aí que caderno, hein? Capa de couro. Muito obrigado, Deliro.
Você merece, André. Obrigado, viu? Obrigado pela participação aí. Obrigado, digo eu. E sempre que possível, né, conta conosco para estar compartilhando nossas experiências com você. E também queremos ver você mais vezes aqui com a gente para compartilhar esse conteúdo rico que você tem. Voltaremos. Como consultor e como treinador de equipe. Muito bem, mas eu também trouxe aqui um presente, Delir. Eu trouxe para você um exemplar do meu livro, né? O Sucesso Começa na Mente. Meu livro já tem 8.000 cópias vendidas somente em palestra. É um livro que conta parte da minha história e o que eu fiz para trabalhar a pessoa mais importante da minha vida, a mim mesmo, né? E eu vou deixar esse exemplar com você. Muito bem. Espero que você faça uma ótima leitura. Muito obrigado, André. Obrigado André, de coração aí. Tamo junto. Tamo junto.